Fala galera da segunda série do ensino médio, beleza? Tio Valtinho na área com vocês hoje em nosso estúdio 1. Olha que legal, que alegria estar de volta aqui nesse estúdio para trazer a aula de hoje para você, galera. Vocês que estão aí ansiosos por essa aula 2 do tema Conceitos e Propriedades do Cálculo de Áreas e Volumes, que já foi iniciada pelo professor Davidson. Ele que é lá do Cabo de Santo Agostinho, ao qual eu mando um abraço no seu coração, um cheiro bem apertado, com máscara para não pegar Covid, viu, Davidson? Foi muito massa assistir sua aula foi show de bola e eu tenho certeza que todos os estudantes curtiram demais. Já peço aí, galerinha, acompanha lá o perfil do Instagram do tio Davidson e também vai lá no YouTube dele, coloca lá nas redes sociais, acompanha, dá moral, galera, porque o trabalho dele aqui no EducaPE está sendo show de bola, tá certo? Então, pessoal, não vou perder tempo, vou direto para a continuidade da aula de Davidson. Talvez eu traga aqui alguns conceitos para a gente enriquecer a aula de hoje, tá bom? Só para a gente situar você novamente dentro desse conteúdo. E eu peço que o Robertão na transmissão faça o seguinte, Robertão. Vou contar até 5, 4, 3, 2, 1, aquela... Eita, volta para mim, Robertão, volta para mim. E eu gostei que o Davidson já fez a repetição do processo, né, Robertão? Foi massa demais. Então, vamos lá, galera. Você agora prepara seu material, caderninho, canetinha, anota tudo. Se você está pela TV, fica com o celular para tirar foto da telinha e mandar para a gente quando você tiver dúvida, tá certo? Então, vamos embora. Robertão, 5, 4, 3, 2, 1. Show de bola. Até efeito sonoro teve hoje. Então, galera, tá aí minhas redes sociais. Você pode seguir se quiser. Aula 21. O tema da nossa aula de hoje é Conceitos e Propriedades do Cálculo de Área e Volume. Prismas, parte 2. Então, vamos embora, que o tema hoje é show de bola. A nossa expectativa de aprendizagem é mobilizar conceitos e propriedades para estabelecer as fórmulas para a determinação da medida da área e do volume de figuras geométricas e utilizá-las na resolução de problemas. A outra expectativa é associar problemas geométricos e as suas formas algébricas e representações gráficas correspondentes e vice-versa, resolvendo-as. Então, galerinha, você tem aí as duas expectativas de aprendizagem que vai ser o roteiro para a nossa aprendizagem, para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, ao final disso, a gente espera que você tenha compreendido bem esses dois itens da expectativa de aprendizagem do nosso currículo aqui do estado de Pernambuco, beleza? Então, vem comigo, Robertão, tela geral, e eu vou agora para essa figura show de bola, galera. Você percebe aí na imagem que temos um aquário muito bonito, tá certo? O bonequinho Valtraico está aí do lado para te mostrar esse aquário. E você percebe que esse aquário facilmente você observa nele as 3 dimensões envolvidas. A altura ou profundidade, tá certo? Tanto faz falar de altura se eu estou numa perspectiva externa ou profundidade se eu estou numa perspectiva interna, tá bom? Eu tenho comprimento e largura nessa base aí, tá certo? E esse sólido geométrico em especial, ele tem polígonos que formam suas bases e são paralelas. Porém, esse daí, ele vai receber um nome todo especial que a gente vai começar a definir na aula de hoje, tá bom? É o nosso paralelepípedo. Robertão, essa figura está no nosso dia a dia com muita força. Desde uma caixa de sapato, a um aquário, a uma embalagem de um supermercado, enfim, a gente tem diversas formas que podemos associar a essa figura geométrica. Ora, a gente precisa entender a capacidade de armazenamento interno dessa figura. Ora, a gente precisa entender a área da superfície da figura envolvida, beleza? Então fica ligado que a aula de hoje a gente vai definir aqui alguns detalhes matemáticos para você não ter mais dificuldade em compreender, em calcular a área de superfície da figura e também o seu volume ou capacidade de armazenamento, beleza? Vamos lá, tela geral. Eu trago para vocês aí o tema dessa aula e digo que vou começar pelos prismas especiais, são os paralelepípedos. Olha que legal! O paralelepípedo retângulo é um prisma quadrangular. Suas faces são 2 a 2, congruentes e paralelas. Olha só que figura bacana, bem parecida com o nosso aquário. Aí eu tenho comprimento medida A, largura medida B e altura ou profundidade medida C, tá certo?
Ora eu vou chamar aqui de altura ou profundidade, dependendo de onde eu quero que você faça a observação da perspectiva, tá certo? Então observe, galera, que figuras como essa são chamadas de paralelepípedos, tá certo? Beleza, vamos embora. A, B e C são as dimensões desse paralelepípedo. Então observe que essa figura que a gente acabou de desenhar, a gente pode primeiramente aí calcular a diagonal dessa figura, a diagonal interna dessa figura. Presta bem atenção. Se eu traçar ali, pegar essa base AB e a altura C, eu vou descartar um pouquinho essa altura C, tá? Eu vou somente observar aqui, ó, a medida da dimensão A, que é o comprimento, e B, que é a largura. Tu percebe que aqui eu formo um triângulo retângulo. Se eu quero calcular essa diagonal Dzinho, olha o que eu faço. Eu posso aplicar aqui o Teorema de Pitágoras e em seguida, usando a medida Dzinho e Czinho, eu posso calcular a diagonal Dzão, que é o objetivo dessa parte agora do nosso slide, tá certo? Observe, esse Dzinho aí, ó, eu vou calcular através do Teorema de Pitágoras associado aí a esse triângulo da base em verde, tá certo? Observe que eu tenho que Dzinho ao quadrado é igual medida A ao quadrado mais medida B ao quadrado, beleza? E quando eu resolver esse problema, eu vou ter a medida D, extraindo a raiz quadrada desse procedimento aí. Então observe que para encontrar o que eu quero, que é a diagonal da figura, que é o Dzão, essa diagonal que vai desse vértice superior até o vértice da base aqui, ó, eu vou exatamente utilizar também um Teorema de Pitágoras, agora associado ao triângulo azul. Olha que legal. Eu sei que Dzão é igual Dzão ao quadrado, é igual Dzinho ao quadrado, mais Czinho ao quadrado. Olha que legal, galera. Se o Dzinho ao quadrado eu já tenho na equação de cima, eu vou apenas substituir aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. É o que eu tenho aqui nessa estrutura. Então, galera, vê como fica fácil. Calcular essa diagonal do paralelepípedo nada mais é do que fazer um super teorema de Pitágoras. Olha que legal. Eu vou associar isso aí ao super teorema de Pitágoras. Como assim, professor? Eu vou sempre estar percebendo que eu vou fazer, ó, a medida A ao quadrado somada com a medida B ao quadrado somada com a medida C ao quadrado, tirando a raiz de tudo isso. Percebeu? Por isso eu digo super teorema de Pitágoras. Não tem esse nome na matemática, mas aqui a gente ajuda você a memorizar o procedimento, tá bom? Se eu quero calcular a diagonal interna desse paralelepípedo, o que eu vou fazer? Eu pego o comprimento A elevado ao quadrado, vou somar com largura B elevado ao quadrado, somar com altura ou profundidade C elevado ao quadrado, beleza? Gravou? Memorizou? Massa, vamos continuar. Tela geral, Robertão. Aqui, galera, nesse slide eu trago para vocês a ideia de área de superfície desses paralelepípedos. Então, diante disso, eu tenho a ideia da área de superfície de paralelepípedo. Então, observe, quando eu planificar a superfície total de um paralelepípedo com as dimensões A, B e C, obteremos a seguinte figura. Olha só, eu tenho aí o sólido, tá certo? O nosso prisma paralelepípedo, e eu vou agora planificar. Perceba, galerinha, as medidas A, B e C, comprimento, largura e altura. Planificada, eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu tenho as medidas A e A, sendo cada uma dessas arestas da figura aqui, ó. Essa aresta de cima, essas duas, a lá do fundo e essa da frente aqui. Então essas 4 arestas aí, todas medindo A, beleza? Então observe que aí eu tenho essa leitura dessa figura daí. Vou apagar aqui para não confundir vocês e vou agora pensar em colocar os valores B. Olha, B está ali, B também, BB, BB e BB. Olha só, essas figuras que quando elas estão juntas, ou seja, elas são unificadas para formar o sólido geométrico, a gente tem ali a conexão entre esses lados B. Olha, esse ladinho aqui e esse vai representar a mesma aresta que eu tenho aqui, ó. Percebeu? Então, essa arestazinha aqui, ó, e essa juntas vai representar exatamente a outra aresta lá do outro lado nosso, beleza? Então, assim a gente vai pensando nessa planificação. Observe que eu tenho agora a aresta C, que é a largura da figura, né? Então, observe que esse C está exatamente aí
dessa forma espalhado, tá certo? Eu tenho, ó, C aqui, C aqui, C aqui e C nessa aresta desse sólido geométrico. Observe, galera, e não cria confusão com isso, que eu tenho aí a planificação desse sólido e a distribuição dessas arestas, beleza? Olha que legal. Então, em cada ponto desse aí, eu vou ter as medidas A, B e C, tá bom? Observe que se eu quero calcular a área da superfície da figura, quando eu faço o cálculo dessa área aqui, ó, eu vou estar multiplicando o comprimento A pela largura B, o que traz para mim a medida AB. Confere? Olha, largura, comprimento. Multipliquei as duas, eu tenho a medida AB. Confere? Observe que eu tenho AB também aqui embaixo, ó, que é a outra figura formada por A vezes B. Confere? Então, na verdade, eu tenho como área total, já começando a medir aqui, ó, 2 vezes área AB, beleza? Observe agora que eu vou ter outras áreas duplicadas, que é a B vezes C. Olha, quando eu pego esse Bzinho aqui, ó, e multiplico por esse lado Czinho, eu vou ter exatamente essa área 2 aqui, ó. Ou seja, BC, BC, o produto entre dois retângulos formados por BC. Olha que legal, vou colocar na minha área total 2BC. E se você prestou atenção, já sabe que aqui, ó, eu tenho a medida C e a medida A, porque eu tenho AC, e aqui eu tenho a medida A, a medida C, eu tenho o sólido, ou melhor, desculpa, a área formada pelos valores A vezes C, que são 2 também, então eu tenho 2C. Observe que em cada termo desse aqui, o 2 é um elemento em comum, então eu posso colocar esse 2 lá fora em evidência. E aí eu tenho 2 vezes AB mais BC mais AC. Dessa forma eu posso calcular a área total de qualquer superfície de paralelepípedo. Robertão da transmissão, Robertão da transmissão. Show de bola, Robertão. A gente tem exatamente, galera, que perceber a figura espacialmente falando, planificar a figura e definir assim a sua área, tá bom? Beleza? Não perde essa dica, tá certo? Tenta sempre planificar a figura e tentar encontrar ali os polígonos ou retângulos, no caso aqui, que formam esse sólido geométrico. E aí você vai calculando a área individualmente de cada um deles e percebemos aí na área da superfície do paralelepípedo que a gente tem essa equação como equação show de bola, beleza? Massa! Robertão, tela geral. Aí eu tenho o seguinte, galera. Vou definir com vocês a ideia do volume de um paralelepípedo. Para isso eu preciso compreender aqui o volume de um cubo unitário. Vamos pensar aqui, Robertão, que esse cubo tem medida 1 de aresta. Então o volume desse cubo unitário, esse cubo unitário é de 1 unidade ao cubo, beleza? O volume desse cubo é dado assim, ó. Uma medida vezes uma medida vezes uma medida, comprimento, largura e altura ou profundidade. Então eu já sei que esse cubo aí tem volume de 1 unidade de medida cúbica, beleza? Porque ele tem 3 dimensões. Esse cubo aí, galera, indica que eu estou considerando aqui as 3 dimensões. Então, se eu pensar agora num paralelepípedo maior, olha, Robertão, que figura show de bola. Eu posso distribuir vários cubos unitários na construção dessa figura. Então, observe que essa figura que eu tenho aí, ó, o comprimento dela é de 5 unidades. Olha só, são 5 cubos unitários. A largura dela aqui, ó, são 3 cubos unitários. E a altura são 4 cubos unitários, beleza? Então eu tenho, na verdade, essa disposição da figura com essas medidas. Então, galera, para encontrar o volume, basta a gente considerar cada unidade dessa igual a uma unidade do cubo unitário e multiplicar comprimento, largura e altura, e eu encontro 60 como unidade de medida cúbica para o volume dessa figura. Então, Robertão, diante disso, eu posso dizer o seguinte: o volume de um cubo ou de um paralelepípedo, tá certo? É dado pelo produto entre suas dimensões A vezes B vezes C. Comprimento, largura e altura. Mas eu queria agora chamar você, estudante, para dar uma pausa no nosso processo de explicação aqui e queria fazer com que você se ligasse no seguinte:
Se você está assistindo a aula pela TV agora, você vai dar uma olhadinha aqui, ó, nesse QR Code. Exato, está aqui, ó. Você vai pegar seu celular, vai apontar a câmera do celular para esse QR Code e nele você vai ter acesso direto pelo QR Code, a um material, a um fascículo e também ao nosso podcast dessa aula, tá bom? Os professores da base EducaPE, ou da equipe EducaPE se dedicaram muito para preparar esse material para vocês e eu queria dizer que você pode ter acesso a ele agora, botando aqui, ou colocando aqui a câmera do seu celular no QR Code e interagindo para receber essa informação, beleza? Tranquilo? Além disso, Robertão, tem ainda uma promoção massa, né? Tem uma promoção massa que é a promoção do São João EducaPE. Não é isso aí? Breve, galera, se eu não me engano, dia 21 de junho, teremos aqui a transmissão do nosso São João EducaPE. E você, estudante, já prepara aí a tua roupinha de São João, já prepara aí o enfeite da tua residência ou da tua escola, faz uma foto bem massa e manda pra gente. Manda aqui pro meu Instagram, @prof.walterpessoa, ou manda para Robertão da Transmissão. Você manda lá pro @Robertão da Transmissão e vai estar tudo certo. Você vai aparecer aqui com sua foto durante a nossa programação de São João no dia 21, a nossa live de São João, beleza? Tamo junto? Você pode mandar também pro Instagram aqui do EducaPE, não é isso? Não é isso, Robertão? Confirma? Então, ó, manda pro Instagram dos professores, ou de Robertão, ou da EducaPE. De todo jeito, a tua imagem vai chegar aqui e a gente vai compartilhar no dia da nossa live, beleza? Show de bola? Tomou aquela aguinha, se preparou para o restante da aula. Você percebeu que 10 minutinhos passam voando, mas eu quero chamar a tua atenção para a continuidade desse tema que é show de bola, beleza? Robertão vai cortar para a tela geral, ó, e aí a gente tem a próxima tela para você. Vê bem, galera, volume de paralelepípedos. Podemos então interpretar o volume de um paralelepípedo retângulo de outra forma. Olha só, veja a figura a seguir. Eu tenho um sólido geométrico, que é um paralelepípedo, com dimensões A, B e C. E aí, se eu pensar no volume como dado por A vezes B vezes C, eu posso desmembrar aí dessa multiplicação o A e B. O A vezes B, que na verdade, galera, é essa área da base, percebe? Então eu tenho a área dessa base multiplicado pela altura ou profundidade, massa. Então o volume de um paralelepípedo, ele pode também ser dado pela área da base vezes a altura, Robertão. E é dessa forma, galera, que a gente vai sempre pensar no volume de um paralelepípedo ou volume para qualquer prisma, porque a gente também segue aqui a ideia do princípio de Cavalieri para estender esse conceito de volume, beleza? Então, para qualquer prisma, não só para paralelepípedo, vai servir essa fórmula do volume para você calcular a área da base, multiplica pela altura e encontrou exatamente esse resultado numérico que, com a dimensão cúbica, você encontra exatamente o volume dessa figura, beleza? Então, aí eu tenho volume sendo dado como área da base vezes altura. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Temos alguns prismas especiais. O cubo, por exemplo, é um paralelepípedo muito especial. O cubo é o mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados congruentes. Por isso, qualquer de suas faces pode ser considerada como base. Olha que legal. Aí eu tenho um paralelepípedo, tá certo? Só que as arestas são todas iguais. Logo, A é a medida de cada uma das arestas, beleza? A diagonal desse cubo vai ser dada assim, ó. Olha que animação massa. Eu tenho ali que calcular o Dzinho. Então eu encontraria Dzinho ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Olha, que seria 2A ao quadrado. E para calcular o Dzão, olha o triângulo verde, vou fazer o teorema de Pitágoras de novo. E no teorema de Pitágoras eu tenho D ao quadrado igual a ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Substituindo o Dzinho ao quadrado como 2A ao quadrado, galera, já encontro aí quase que a equação para medir a diagonal desse cubo. Olha só, Azinho ao quadrado mais 2 vezes Azinho ao quadrado dá 3 vezes Azinho ao quadrado. Dessa forma, quando eu tirar a raiz, eu tenho exatamente 3, ou raiz quadrada de 3A ao quadrado. Então, a diagonal dessa figura
vai ser dada por Azinho, que é a aresta, multiplicada pela raiz de 3. Show de bola? Então, todas as vezes que eu quiser calcular essa figura, a diagonal dessa figura, eu vou exatamente aplicar nessa equação. Galera, não precisa estar preocupado com memorização, tá? Você pode montar esse raciocínio na hora de resolver o problema, tá certo? Tá tranquilo? Vamos continuar. A área de superfície de um cubo, eu vou também fazer daquela mesma forma, eu vou planificar a figura. Quando eu planifico essa figura, eu vou encontrar, na verdade, ó, 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados de aresta A. Olha que legal. Então, a área total será dada por 6 vezes A ao quadrado, beleza? Massa ou não massa? Tranquilo ou não tranquilo? Show de bola, galera. Então, é dessa forma que a gente vai pensar na área da superfície desse cubo, tá certo? E para a gente encerrar essa primeira parte agora, olha que legal. Eu vou sempre pensar agora no volume do cubo. Olha, vou pensar de novo naquele cubo unitário, tá certo? Aquele cubo unitário de aresta medindo uma unidade de medida. Então, seu volume vai ser uma unidade cúbica. Então, se eu pensar aí, ó, num cubo maior com 2 unidades de aresta, o que eu vou ter? O que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 2 de aresta, 2 de aresta multiplicado, esse 2 unidades de aresta, se você contar direitinho aí, eu vou encontrar, na verdade, são 8 cubos unitários. Ou seja, só pensando na aresta elevada ao cubo, eu já encontrei a unidade de medida para o volume, tá certo? Pensa agora nesse novo cubo formado por arestas composta por 3 cubos unitários. Então eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, se a aresta é 3 unidades, o volume vai ser 3 ao cubo, o que dá 27 unidades cúbicas. E aí eu poderia estender esse conceito para qualquer cubo, tá certo? Dependendo da aresta, eu pego o valor da aresta e elevo ao cubo. E aí eu encontro o volume dessa figura. Show de bola ou não é? Massa ou não massa? Tranquilo ou não tranquilo? Então, galera, para a gente fechar a aula de hoje, eu trago para vocês exatamente aqui a questão que a UPE propôs no vestibular de 2014. Essa questão eu queria deixar aqui para você. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Robertão. Massa, eu vou começar aqui a questão com vocês, vou fazer a leitura dela e vou pedir, se não der tempo para a gente resolver tudo, eu vou pedir que você consiga resolver o restante da questão e mande para o meu Instagram aqui para a gente mandar de volta a resposta corretinha para vocês, tá certo? Mas a questão diz o seguinte, ó. A cisterna de uma casa tem um formato de um prisma retangular com capacidade de 200 mil litros, beleza? Olha, galera, a primeira coisa importante a ver isso aqui é que cada 1 metro cúbico de volume, você tem o armazenamento de 1000 litros, tá certo? Com capacidade de armazenamento. Então, ou seja, já fica ligado nessa dica, cada 1 metro cúbico de volume, a gente tem, na verdade, 1000 litros de capacidade de armazenamento. A cisterna aqui, ó, tem o formato de um prisma retangular com capacidade para 200 mil litros, beleza? Então, consequentemente, eu já sei que o volume dessa figura, o volume dela vai ser exato. Ó, se aqui é 200 mil litros, olha só. Eu vou ter aqui que fazer uma regrinha de 3 para encontrar o volume dessa cisterna. Você calcula o volume e segue o restante da leitura dizendo assim, ó. A sua largura é metade do comprimento da base e a altura desse reservatório é igual a 4 metros. Com base nessas informações, qual a medida da área da base dessa cisterna? Beleza? Eu vou deixar essa questão aqui para você. Você tenta fazer aí, manda para o nosso Instagram que na próxima aula a gente dá um toque na resolução para você, beleza? Um cheiro no seu coração. Bora lá, Robertão?